Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, atendendo aí muitos pedidos, a gente vai falar sobre os pontos cantados. Os pontos cantados, para nós, é uma das coisas mais importantes dentro do nosso trabalho. Para nós, os pontos são orações cantadas, então, a grande maioria dos pontos que nós cantamos, nós consideramos como pontos de raiz. O que significa ponto de raiz? São pontos que vêm aí desde do início da Umbanda, coisas aí que as entidades trouxeram aí desde o início, e são pontos que a gente não muda. Então tem muito ponto que as casas cantam igual, então a gente fala que esse é um ponto de raiz. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um ponto antigo e que é muito cantado nos terreiros. Por exemplo, o ponto do caboclo Tupinambá, é um ponto conhecidíssimo. Então ele fala assim: tava na beira do rio, sem poder atravessar, chamei pelo caboclo, caboclo Tupinambá. Tupinambá chamei, chamei, tornei chamar, ea. Tupinambá chamei, chamei, tornei chamar, ea. Saravá, o caboclo Tupinambá. Então esse é um ponto raiz, Então a gente pode até ter médiuns que trabalhem com o caboclo Tupinambá, mas ele vai trazer um outro ponto, porque a gente sabe que esse ponto ele é um ponto muito antigo, que provavelmente deve ter sido trazido aí nos primórdios, quando a Umbanda começou e vem, Então tem muito ponto antigo, que nós não devemos perder. E ponto é uma coisa que a gente tem que honrar, Então ponto não é uma coisa que você canta em qualquer lugar, por exemplo, Então você não está numa roda de samba e você começa a cantar um ponto, Você não está num barzinho bebendo e você vai cantar um ponto, Então ponto é uma coisa sagrada dentro da nossa religião. Nós temos que honrar isso porque ele tem uma energia, ele tem um fundamento e ele tem um propósito. Então nós temos aí pelo menos 7 divisões dentro dos pontos cantados, pelo menos 7, que a gente consegue aí definir e que ajuda muito no desenvolvimento do médium. Então, eu sempre falo para o médium que está iniciando, que está se desenvolvendo, presta atenção no atabaque, fecha os olhos e ouve o que o atabaque está direcionando. Isso faz toda a diferença dentro de um desenvolvimento. Então, nós temos pontos de chamada, Então, aquele típico, vem caboclo, vem ver a sua aldeia, um ponto de chamada. Então, para cada linha nós temos pontos de chamada. Esse ponto, eu também sempre oriento assim, não cante este ponto em casa. Pontos de chamada a gente normalmente não canta. Por quê? Porque você está invocando, você está chamando a energia, você está pedindo para que venha. Então eu brinco, vai que você está lá limpando a sua casa, varrendo, e você começa a chamar o caboclo, vai que o caboclo vem, Então eu sempre faço essa brincadeira. Então não canta ponto de chamada. Os outros você pode até cantar. Às vezes a gente acorda com um ponto na cabeça. Isso é muito bacana. Não tem nenhum problema de você estar saindo para trabalhar, vem um ponto. Eu tenho um filho que tem a playlist no celular, vai ouvindo. Isso é muito bom, porque ele é uma oração. O ponto, ele é uma oração cantada, A gente só não deve fazer isso em lugares que não honram isso, Então nós temos o ponto de chamada, nós temos o ponto de saudação da entidade. Então provavelmente aquela entidade traga um ponto que fale dela, então a gente chama de ponto de saudação. Nós temos ponto para defumação. Nós temos pontos para girar, quando o médium vai girar, Então é um ponto que é cantado no desenvolvimento. Nós temos pontos que nós cantamos quando é um trabalho de demanda, Então o bicho está pegando no terreiro e você precisa cantar um ponto que entre numa vibração que vá quebrar essa energia que está batendo de frente. Então a gente fala que é ponto de demanda. Então tem muitos pontos de demanda, de descarrego. Nós temos os pontos também, às vezes os pontos cruzados, às vezes cruza-se, Por exemplo, eu canto um ponto de Ogum Cunhaçã, por exemplo, Tem um bem legal que a gente gosta de cantar, que fala assim:
Saravá Yansan guerreira, Saravá Ogumejê. Saravá Yansan guerreira, Saravá Ogumejê. Se Ogum quebra a demanda, Yansan corta feitiço. Se Ogum quebra a demanda, Yansan corta feitiço. Então a gente fala que é um ponto cruzado, né? De duas vibrações energéticas, também são muito utilizados. A gente tem ponto para subida, né, da entidade. E eu acho que falei quase todos, né, que eu tenho na minha cabeça. Então a gente tem ponto para tudo. A gente tem ponto, por exemplo, hino da casa, todo terreiro tem seu hino, né, então é um ponto. Nós temos o hino da Umbanda, que é maravilhoso, então todos nós umbandistas cantamos. Então quando você canta, você entra na energia de tudo isso, né, então é importante você entender o que você está cantando. Normalmente nos pontos raízes tem nomes, né, palavras que a gente não entende muito bem porque vem com a matriz africana. Então, nós aqui na nossa casa, por exemplo, a gente tem um inário e no final a gente tem tipo um glossário explicando o que significa aquela palavra, até para que o filho possa entender ou a assistência possa entender o que ela está cantando, né? Alguns pontos aqui nós fazemos acompanhado de palmas, porque a palma também libera uma energia através aqui dos chakras menores que a gente tem na mão, então isso ajuda na vibração energética do trabalho, né? Eu sei que nem todo terreiro se utiliza das palmas, aqui nós utilizamos as palmas em alguns pontos, outros não, né? A gente segue aí a orientação do caboclo, mas o importante é que se você é um bandista, se você é trabalhador ou se você é frequentador de uma casa, aprenda o ponto, porque isso faz toda a diferença para a sua concentração. Entenda o que você está cantando para que realmente seja de coração. Eu falo, é igual você cantar e gostar de uma música internacional. Às vezes você gosta da melodia, mas você não sabe. Eu, por exemplo, não sei inglês, né? Eu não sei o que está falando a música. E às vezes eu tenho interesse de falar, nossa, eu gosto dessa música, mas eu não sei nem o que eu estou falando, né? Então é importante, como eu sempre coloco aqui no canal, o conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ter mais honra e mais respeito naquilo que a gente está fazendo, né? Então, os pontos cantados são essenciais para o nosso trabalho, mantém a vibração energética do trabalho. Então a corrente que canta, a corrente que se mantém conectada nesta energia é uma corrente com elos mais fortes. A probabilidade aí de uma energia negativa entrar é muito pequena, porque estão todos numa mesma vibração. Então é importante que todos cantem e saibam o que estão cantando. Tá bom, pessoal? Espero aí que eu tenha tirado as dúvidas. Se quiserem mandar mais perguntas, a gente volta aí no tema. Tá bom? Lembre de deixar aí o seu gostei. Lembra de compartilhar o vídeo, caso você tenha gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Um beijo no coração.